Olá, meu nome é Inês e sejam bem-vindos ao Podendo, o podcast que aborda os desafios que as mulheres com endometriose enfrentam e apresenta dicas práticas sobre como viver feliz apesar desta patologia. Hoje vamos falar com a Madalena Tropa e vamos aqui abordar o testemunho dela que nos traz aqui um bocadinho um exemplo do desafio penoso que nós enfrentamos até chegar ao diagnóstico. Olá Madalena. Olá. Bem-vinda. Fala-nos aqui um bocadinho sobre ti, principalmente agora dar aqui um bocadinho do teu percurso profissional, quem tu és, para te dares a conhecer, e depois a seguir começamos então a falar um bocadinho sobre o teu caminho, que acaba por ser um bocadinho desafiante, mas felizmente conseguiste chegar a um diagnóstico, e já vamos então abordar essa segunda parte. Então, meu nome é Madalena, tenho 23 anos e estou a acabar a medicina dentária. Vivi em Lisboa, já vivi em Angola, na Alemanha, e agora estou cá, já há 8 anos. E é um bocadinho isso. Portanto, estás a tirar a medicina dentária, a terminar, não é? Sim, estou a acabar, mais 2 meses e está todo ano. E vieste a correr de Erasmus Estou em para vir Zagreb. aqui gravar o Exato. episódio, não é? Cheguei ontem de Zagreb e, portanto, foi ideal termos este dia, porque não fazia sentido de outra maneira, portanto. E já agora, só por curiosidade, em Zagreb tiveste uma experiência com o dentista. É verdade. Portanto, fui lá arrancar os sisos e foi uma experiência super traumática, tanto que eu sempre quis fazer cirurgia como especialização, desde sempre, e depois de eu própria ter passado pelo que passei, porque eles lá são uns brutos, já não quero fazer mais cirurgia, portanto troquei e agora quero fazer desvitalizações, portanto troquei completamente de área por causa do trauma, portanto eu agora estou solidária contigo, já sei que também não gostas muito. Sim. Traumas de criança, eu não tive que arrancar os dentes de leite e portanto passei aqui por um desafio interessante. Portanto, passaste aqui agora por este desafio em Zagreb, mas voltando aqui um bocadinho, na tua infância, tiveste aqui a menstruação cedo, mas depois aos 16 anos começa o desafio. Exato. Aos 16 anos eu tive um episódio em que tive 22 dias seguidos que estava menstruada e não era um spotting, era mesmo menstruação abundante, não com as dores que são agora, ou que nós conhecemos como as dores de endometriose, mas com dores incapacitantes. E portanto a minha mãe levou-me à Estefânia e com as análises e essas coisas todas, portanto descobriram que eu estava anémica, porque já tinha perdido imenso sangue, e foi aí que eu comecei a tomar a pílula, exatamente para regular, no fundo naquela altura para parar a menstruação e para regular os meus ciclos que sempre foram muito irregulares. E pronto, e daí para a frente foi quando começou um bocado a jornada, porque mesmo com a pílula não Coisa não estava bem. Tu nesse desafio, portanto, foste ao hospital, eles aí deram-te uma pílula para tu iniciares aqui um processo um bocadinho de controle para tentar não ter esta hemorragia constante, certo, não é? E depois acabaste por continuar a ter problemas. Sim, mesmo sim. Com a pílula, não foi? Sim, sempre. Aliás, eu não me dei bem com esta pílula, tanto que no período em que, portanto, eu parava aqueles 7 dias, tinha dores em que eu tinha mesmo de ficar em casa, não conseguia ir à escola, e lembro-me perfeitamente de estar, por exemplo, no sofá, contorcia as mãos, porque coisas horríveis. E, portanto, não me dei bem com aquela pílula e resolvi, então, ir mesmo num ginecologista, fui parar à MAC, à consulta de criança e adolescente, exatamente para ver estas questões todas, e então parei com aquela pílula e comecei outra. E então tivemos a trocar durante 2 ou 3 anos, porque continuava, ou seja, eu trocava a pílula e os sintomas ou pioravam ou mantinham-se. E não estava, ou seja, com 16, 17, 18 anos eu não conseguia viver daquela maneira, portanto, até que depois... E sentias aqui algum estigma das tuas colegas, das tuas amigas, ou acabavas por não falar sobre o assunto e, portanto, ninguém sabia um bocadinho, acabava por não saber o desafio que estavas a passar, não é? Sim, não, acho que comecei a falar um bocadinho mais quando entrei na faculdade, porque foi quando eu tive
a primeira situação assim mais grave em que fui para o hospital, mas até lá nem acho que nem as minhas amigas falavam muito sobre isso, nem eu falava com elas, portanto não havia. Acho que é aquela coisa do é normal ter dores É cultural, não é? e portanto também em casa, como também não se sabia de nada que pudesse ser outra coisa a não ser, pronto, umas dores menstruais, sempre foi, pronto, filha, olha, tipo, ficas em casa, não consegues ir, mas Mas sentias essa compreensão por parte dos teus pais? sim, 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 sempre, Ok. sempre. Até porque eles viam, eu sou uma pessoa tolerante à dor, bastante tolerante à dor, e portanto, quando eu não estou capaz, eu não estou mesmo capaz. E aí eu acho que aí foi quando os meus pais começaram a perceber, ok, nós temos Temos de alguma ir coisa se atrás. passa, sim. E aí a tua mãe foi importante para ir atrás e tentar perceber, ou seja, aqui criou então este elemento de preocupação e de te levar às consultas para tentar então perceber o que é que se passava contigo, não é? Sim, sem dúvida. A minha mãe pegou em mim, então foi comigo a todas as consultas da MAC. E depois foram imensos anos nisto e eu sempre a trocar de pílula e, portanto, a minha mãe sempre foi um apoio fundamental no sentido em que ela própria via que alguma coisa não estava bem. Eu dizia, mãe, alguma coisa se passa, tipo, não está ok. Sentias empatia por parte dos teus pais e Sim, isso acaba por ser reconfortante, não é? mas mais do lado da minha mãe do que do lado do meu pai. Pronto, a tal questão cultural que nós falámos aqui em off e que faz diferença, não é? Mas pronto, a tua mãe teve aqui este papel importante no processo. No meio das trocas de pílulas todas, não conseguiste e então foste para uma outra terapêutica, não foi? Sim, foi-me aconselhado pôr um dispositivo interuterino, um DIU, e eu tinha 18 anos na altura e, portanto, tive ali um processo, até falei, ou seja, a médica aconselhou-me e quem me teve a explicar um bocadinho mais foi a enfermeira que lá estava, estive a conversar um bocadinho com ela e nessa de consulta foi a primeira que eu fui sozinha, porque a minha mãe não conseguia ouvir comigo, e eu, ok, então vamos colocar o DIU e pus nesse, aliás, mentira, fui à farmácia, comprei o DIU e no dia a seguir coloquei o DIU lá. Que dores horríveis, esse dia foi para esquecer, mas resolveu-me algumas questões, especialmente a questão da pílula não estar a funcionar durante um período de tempo, realmente eu sentia-me melhor. Portanto, nesse sentido, ajudou-me. Mas depois, Mas depois, um mês depois de pôr o DIU, tive uma situação de um quiste hemorrágico no ovário esquerdo e comecei por desmaiar em casa, depois com uma dor tipo horrível, horrível, a desmaiar, vomitava, até achava que era o DIU que não estava no sítio certo, tinha sido alterado na altura, que isto podia acontecer e, portanto, se acontecesse, eu ia ter dores muito fortes e que tinha de ir ao hospital. foste ao hospital. E fui ao hospital. Quando cheguei lá, fui à luz, cheguei lá, tive horas, continuava a vomitar, a vomitar, a vomitar e a desmaiar, até que quando desmaiei de vez, portanto, desmaiei e fiquei no chão, foi quando pegaram em mim e me puseram na máquina da ressonância e a médica depois me chamou ao gabinete e disse: Não tenho boas notícias, o seu ovário rebentou. E eu, Uau, com sim, 18 anos. com 18 anos. E eu eu estava com a minha mãe na altura, ficámos as duas a olhar uma para a outra, tipo, o que é que isto quer dizer? E ela disse, pois, mas realmente não sabemos se é de um quiste hemorrágico ou de uma gravidez ectópica. E eu, ok, mas melhor, o melhor que pode fazer é ir lá acima à ginecologia e vão falar consigo lá. Eu, ok. Então fui lá para cima, esperei mais um bocadinho e depois realmente, depois de mais uma ecografia, chegaram à conclusão que era um quiste hemorrágico, que estava então a babar sangue para dentro da minha cavidade da minha cavidade pélvica, e daí as dores e daí os desmaios e também já estava com anemia, portanto já tinha perdido imenso sangue, e fiquei lá 3 dias internada, Uhum. mais uma semana depois em casa, portanto.
fez aqui este processo. Portanto, após este episódio, qual é que foi então o resultado final que eles te deram? Tu fizeste aqui estes 3 dias, depois tiveste uma semana em casa a descansar e depois o próximo passo foi. Depois, na verdade, não foi. Foi repouso, foi. O Dio ficou, portanto, na altura, depois até nos questionámos, principalmente o meu pai, se este quisto podia ser devido ao Dio, porque há quem defenda que realmente os Dios podem trazer mais quistos, mas não foi o caso, porque tinha colocado um mês antes, tinha 6 centímetros, portanto, depois chegámos a essa conclusão que não. Podia ser. Já podia estar ali antes Qualquer coisa, Sim, exato. sim. E pronto, e a partir daí comecei fui seguida até pela doutora Filipa, que é a médica da minha tia, e depois e continuei à procura ou seja, marquei uma consulta, mas a doutora Filipa é a melhor ou das melhores e portanto não dava para estar com ela no dia a seguir, então tive imensas consultas, até que fui parar a uma outra ginecologista no Hospital Lusíadas e fiquei com ela, com a doutora Olga, e fiquei com ela. Que me falou da primeira vez, quando eu fui à consulta, de endometriose zita. Uau. E Pode ser aqui uma endometriosita, não é? sim, sim. Eu lembro-me aqui do teu relato que dava aqui um bocadinho esta expressão. Sim, sim, sim. E eu, ok, mas e o que é isso? Depois logo se vê, se realmente tiveres mais destes episódios, depois logo vemos melhor. E eu, ok, eu sabia lá o que era endometriose, muito menos endometriosita, portanto, Na altura sentiste curiosidade de ir pesquisar? pesquisei, fui logo, assustou-me um bocado e, portanto, eu acho que pus para o lado, portanto, fica de lado, portanto, se ela é uma endometriosita e nem sequer tenho a certeza, pá, É capaz de não ser. Sim, é tipo, pá, falam disto aqui nas redes sociais, não, no Google dizem que é X ou Y. Sim, mas porque na altura ainda não havia grandes projetos, não havia o meu útero, a Associação Mulher ainda não, apesar de já existir, ainda não tinha aqui uma presença forte nas redes e, portanto, acabou por ser a pesquisa no Google que te ajudou, não é? Sim, O nem eu. Dr. Google. Exato. Nem eu nunca pensei que pudesse haver páginas no Instagram ou o que quer que seja, ou pessoas a partilhar mais sobre a endometriose. Portanto, para mim era uma coisa desconhecida, como para muita gente, tipo para a minha mãe, por exemplo. Uhum. E foi o Google, e portanto, depois olhei, li toda uma descrição de palavras que para mim eram só estranhas, e eu, ok, está bem, não há de ser nada, acontece, vamos seguir em frente. Mais tarde tiveste um episódio, portanto aqui tiveste este feedback aqui da doutora, depois voltaste a ter aqui mais um episódio, não é? Sim, E é aí depois. que começa então a caminhada para o diagnóstico. Portanto, tiveste aqui este processo um bocadinho atribulado, mas Sim, chegaste sim, então. sim. Pois os próximos anos foram ok, relativamente a, ou seja, eu continuava com queixas, mas sentia-me eu própria, sentia-me bem. E depois, ah, nessa consulta com a doutora Olga, mais para a frente, encontraram-me umas lesões no colo do útero, tive que fazer umas biópsias, que é tudo sempre um bocado assustador, tipo, Sim. à espera das biópsias, à espera, tipo, depois as pessoas parece que ninguém sabe muito bem o que é que se passa, então, não sei, eu sentia-me sozinha, estás a ver, tipo, o que é que se passa, tipo, pode ser uma coisa grave, mas pode não ser nada, e depois aquela espera constante, Até aos resultados, não é? para mim foi super, super doloroso e deu cabo da minha cabeça. Tu na altura procuraste aqui algum apoio psicológico ou foi tudo tão intenso que tu nem pensaste aqui nesta opção? Foi super intenso e calhou um bocadinho na altura em que o meu avô morreu e, portanto, isto foi tipo uma bola de neve. E aí eu cheguei a uma altura e a minha mãe olhou para mim e disse: O que é que nós vamos fazer contigo? Porque tu não estás ok, tu não és tu própria. E aí sim, tive de ser acompanhada e ajudou-me imenso, mas não. Acho que até hoje ainda não estou lá onde deveria ou que poderia estar em termos de saúde mental.
Mas, voltando aqui um bocadinho à parte em que, ok, fizeste aqui um bocadinho este processo, a tua mãe foi, uma vez mais, determinante em te ajudar aqui a gerir emocionalmente aquilo que estava a acontecer. Tu fizeste os exames e quando é que vem então o diagnóstico? O diagnóstico O verdadeiro diagnóstico, de não é? endometriose vem mais tarde, vem quando eu tive o segundo episódio de um quisto hemorrágico. Ou seja, eu tive no mês de agosto, comecei a sentir o mesmo desconforto que senti em 2019, antes daquele primeiro episódio, e fui a uma consulta, que por acaso era uma consulta de rotina, com queixas. Ou seja, eu ia sempre com uma coisa de passa-se qualquer coisa, mas ok. Mas passa-se qualquer coisa, mas está tudo bem. E desta vez fui a dizer, não, eu sinto um desconforto maior do que sinto normalmente e portanto faça-me uma ecografia, qualquer coisa, eu não estou ok. E ela fez-me uma ecografia e disse, não, está tudo bem. Tem aqui qualquer coisa, mas vai-se resolver, portanto está tudo bem, volto daqui a 6 meses ou um ano. Eu, ok. 10 dias depois, com a mesma situação, desmaios e vómitos e essas coisas todas, fui outra vez para o Hospital da Luz, e portanto aí disseram que eu tinha outra vez um quisto hemorrágico no ovário esquerdo. Desta vez, em vez de 6, já tinha 8 centímetros e meio. Oh. Portanto já foi E maior. como é que geriste então esta notícia? Portanto, aqui é mais no sentido de havia uma preocupação da tua parte, não te desleixaste, foste sempre à procura, foste sempre a vários médicos, foste sempre fazendo exames para tentar perceber então o que é que se passava, mas havia aqui pá, um atraso, digamos assim, um retardar numa resposta efetiva, não é? Portanto, tu descobrias mais coisas, mas nunca te chegava uma palavra que explicasse o que é que aquilo tudo queria dizer, não é? Sim, sim, sem dúvida. E uma coisa que eu senti, a certa altura, era que não me estavam a dar ouvidos. Ninguém me estava mesmo a ouvir. Ou seja, eu ia com queixas e depois fui várias vezes ao hospital depois desse episódio, porque a minha evolução eu senti que não estava a ser a mesma que eu tinha tido da primeira vez. Portanto, eu tive uma evolução, ok, o que isto era mais pequeno, sim, mas a minha evolução não estava a ser a mesma. Eu continuava péssima, com dores, pálida, a emagrecer imenso, não conseguia comer, vomitava. Ia ao hospital porque à espera que me ajudassem, porque eu tomava anti-inflamatórios, tomava analgésicos, nada ajudava. Portanto, mas aí foi também um processo gradual. Portanto, inicialmente os analgésicos resultavam, depois começaram a deixar de resultar, não é? sim. Que é também uma das coisas que nós acabamos por, quando falamos com outras mulheres que têm endometriose, é uma questão gradual. Inicialmente os analgésicos funcionam, depois começam a deixar de funcionar. Portanto, tens então aqui este segundo episódio, e é neste segundo episódio que é feito então o processo de diagnóstico, não é? Sim. Portanto, és diagnosticada com endometriose e adenomiose também, não é? E adenomiose, sim. E pronto, foi aí, caiu um bocado tudo assim em cima, porque por um lado, ok, aquilo que eu sinto é válido e não estou a imaginar nada e até agora faz tudo sentido e depois começa-se a encaixar As peças. Exato. E depois Sim. começo a olhar para trás e tipo, se calhar com 16 anos já podia ter a ver. E em 2019, pá, também. E começa tudo a fazer sentido. E por um lado é uma sensação de alívio, tipo, então, ok, agora sim posso fazer alguma coisa por mim própria e para me ajudar. Posso dar um nome aqui a isto tudo, não é? Exatamente, tipo, tem alguma coisa, mas ao mesmo tempo é super assustador, porque, tipo, fala-se de infertilidade, fala-se de cirurgias e uma pessoa fica um bocado assustada com aquilo tudo. Mas pronto, depois fui parar ao Dr. José Reis e ele é espetacular. E acaba por também ser aqui determinante a tentar tranquilizar e tentar desmistificar um bocadinho esta bolha de, lá está, infertilidade, cirurgia e agora isto não tem cura, o que é isto mesmo? Portanto, eles acabam por ser aqui um bocadinho determinantes neste processo, não é? Sim, completamente. Ele foi espetacular porque isto do ano passado, que foi o meu quarto ano de faculdade, eu sentia mesmo, eu não me reconhecia. Eu contei isto
a amigas minhas, ao meu namorado, eu dizia, eu olho ao espelho e eu não sei o que é que se passa, tipo, eu não estou bem, tipo, eu preciso que me ajudem. E o doutor José Reis pegou em mim e disse, tu vais precisar da cirurgia, mais cedo ou mais tarde, vamos ter calma, porque eu estava no quarto ano, precisava de passar a tudo e não sei o quê, portanto também tínhamos de jogar um bocadinho a altura da operação com uma altura em que desse para eu poder ser operada e para poder ter a recuperação que eu achava que merecia. E portanto depois disso foi procurar informação, procurar pessoas com as quais que me conseguisse relacionar. E aqui nesta procura de informação encontras então a Associação Mulherendo e é aqui que nós também nos conhecemos as duas, não é? Exato, exatamente. Portanto, a Associação Mulherendo acabou por ser aqui acaba por ser aqui um elemento fulcral e importante para nós e para os nossos namorados e para os nossos pais, no processo de ajuda, de compreensão e de desdramatização da doença, não é? Sim, sem dúvida. Eles. É todo. Além disso, é também o sentido de pertença. Tipo, ok, eu não sou a única, porque também tive ali uma parte em que estava tipo super revoltada. Tipo, o que é que isto me está a acontecer? Tipo, o que é que eu fiz de mal para Porque estar. é mim. Sim, tipo, why me? Tipo, não quero nada disto. E depois, afinal, começamos a olhar para o lado e somos imensas. E depois começamos a partilhar e a mulher ainda faz palestras atrás de palestras e a masterclass que é espetacular e o grupo de WhatsApp em que partilhamos umas coisas com as outras e Que diga-se desde já que, e acho que não estou a cometer nenhuma confidencialidade, chama-se as sócias tagarelas, porque não se calam. não nos calamos nunca. Mas é ótimo Sim. porque sentimos eu pelo menos sinto que faço parte e não estou sozinha e mesmo Que é uma compreensão, não é? Porque na verdade aquilo que eu antes, antes de ser diagnosticada e antes de conhecer aqui a Associação Mulherendo, a sensação que eu tinha é que mesmo que eu explicasse, eu não me sentia que tivessem a compreender quando eu dizia tenho dor incapacitante ou olha, está a ser fixe o almoço, mas eu tenho que me ir encostar ali um bocadinho. Como eles não conseguem validar aqui um bocadinho o grau de dor ou o grau de desconforto, não é? Acabamos por não sentir uma compreensão. Quando vamos ter aqui com a Associação Mulherendo, sentimos uma total compreensão e uma total empatia, não é? Ficamos tipo, elas compreendem o que eu estou a dizer, como é que é possível finalmente alguém compreende o que eu sim. estou que E eu as falo, mesmas não é? preocupações, tipo, preocupação da infertilidade e que continua, eu acho que fica sempre um bocadinho aqui na nossa cabeça, apesar de não sabermos ao certo, pelo menos eu não sei por enquanto, mas fica sempre aquela preocupação e partilhamos tanto umas com as outras e ouvimos tantas histórias, depois pessoas que estão anos e anos e depois conseguem dar-nos imensa esperança, pelo menos a mim dá-me esperança e já há imensa informação e imensas pessoas que Sim, em relação à questão da infertilidade, ainda não ouviste, porque estamos a gravar os episódios, mas já gravei com o Dr. João e com o Dr. Filipe e uma das mensagens que que eles deixam em relação à questão da infertilidade é existem mais casos de sucesso do que insucesso e há aqui um trabalho da parte deles e de uma equipa multidisciplinar, obviamente, mas há aqui um trabalho da parte deles de tentar aqui desmistificar, tentar nos tranquilizar, quando for para pensar nisso, neste caso eu e tu, não é? Porque temos idades muito próximas, mas quando for aqui para pensar nisso, é uma outra fase. logo se vê. Agora vamos aqui tentar controlar os sintomas, depois são outros 500, digamos assim, e eles acabam por tentar não meter aqui o carro à frente dos bois, digamos assim, ou a carroça à frente dos bois, porque acaba por ser importante este trabalho, porque na verdade era aquilo que estávamos a dizer aqui em off, que é, acabaste por me perguntar, então, e em relação à fertilidade, isso não está aqui um bichinho sempre a falar para ti? Pronto, eu já tenho 30 e tá, de vez em quando fala, mas era o que eu estava a dizer, o facto de eu estar nesta fase mais preocupada no controle de sintomas acaba por ser um elemento, digamos assim, bloqueador do diabinho que está aqui a falar sobre a infertilidade. E acabaste por concordar aqui um bocadinho nisso, que faz sentido nós criarmos aqui várias etapas no caminho e na nossa caminhada, não é? Certo, eu acho que a primeira para mim foi descobrir, entender o que é
e ter a ajuda que eu precisava E tranquilizar. e tranquilizar, e agora sim estou no processo de controlar sintomas e ouvir muito o meu corpo, porque eu acho que isto passa tudo muito de percebermos como é que nos sentimos hoje, naquele e neste momento, e quais é que são os nossos limites. É o nosso olhar muito para o presente, não é? Muito para o presente. Eu, por exemplo, agora eu cortei no glúten, na lactose, evito as carnes vermelhas, o açúcar, faço pilates todos os dias. Portanto, trabalho em mim mesma, sinto-me melhor e, portanto, vou tentar. É mesmo o que tu dizes, é uma coisa de cada vez. Portanto, agora estou na fase em que estou a aprender a viver com isto, para depois a seguir, ok, vamos, depois de estar habituada a isto tudo e esta loucura toda que às vezes isto também traz, ok, então vamos avançar para uma segunda fase, mas isso, uma coisa de cada vez também acho. Exato. E aqui falas um bocadinho desta multidisciplinaridade. Portanto, estamos agora aqui numa fase de controle, e criaste aqui, lá está, também um bocadinho por feedback das outras mulheres, por pesquisa, por feedback até dos próprios médicos, criaste aqui esta multidisciplinaridade. Estás preocupada aqui com a parte da psicoterapia, com a nutrição e com a parte da condição física, não é? São estas três valências que tu neste momento estás a apostar e que estão a ajudar muito aqui neste processo de tu estares bem no presente, não é? Certo. Além disso, também, o Dr. José Reis, eu sinto que eu estou em tão boas mãos que, independentemente, isto aconteceu-me da última vez que fui à consulta com ele depois da cirurgia, independentemente do que ele me diga, eu vou sair lá feliz porque eu sinto que estou em ótimas mãos. Portanto, ele pode-me dar, se calhar, a pior notícia do mundo, que eu vou sair de lá, e vou chegar a casa e vou dizer aos meus pais e ao meu namorado, tipo, pá, assim, olhem, pá, não estou assim tão bem, e ele diz que eu tenho aqui um foco de endometriose no ligamento, mas está tudo bem, porque se eu precisar de alguma coisa, eu tenho ele, e portanto está tudo bem. E sentes que esta interpretação e esta aceitação que estás a fazer é determinante pelo apoio multidisciplinar dos médicos, mas sentes que também o teu namorado, a tua família são determinantes para tu também veres este copo meio cheio, não é? Sim, sem dúvida. Toda a minha família, na verdade, as minhas irmãs, todos eles começaram, quando eu comecei esta jornada, sempre me deram a mão e me deram imensa força. E o Fábio está no mesmo curso que eu, e portanto, e estamos a acabar agora os dois. E acaba por te ajudar, não é? Sim, portanto, eu tive episódios em que eu estava na clínica a tratar pacientes e desmaio, porque começa-me a dar uma dor, uma pontada, do nada, e desmaio, e portanto, por exemplo, as assistentes já sabem, elas vão lá, ajudam-me, vão chamar o Fábio, ele sabe o que fazer porque está envolvido, sabe o que é, também procura informação, e os meus pais fazem a mesma coisa, e as minhas irmãs, e na verdade, mesmo as minhas amigas, que já tive imensas pessoas a vir dizer, pá, não sei o que é que isto era, porque eu partilhei algumas coisas também no Instagram. Uhum. Foi um bocadinho também parte desse processo de aceitação do género, ok, se eu tenho isto e demorei estes anos todos e fogo, e foi muito difícil para mim, ao menos que alguém que esteja a passar por isto, não se sinta sozinho, e dois, que consiga ter ajuda mais rapidamente. Mais cedo do que eu, não é? Sim, e portanto partilhei um bocado a minha história no meu Instagram, e tive algumas pessoas, mesmo da minha faculdade, minhas amigas, a mandar-me mensagem do género: identifico-me com algumas coisas que tu estás a dizer, consegues-me ajudar? E aí eu fiquei tipo, ok, isto vai ser um bocado a minha missão, encarar isto como uma coisa que consiga ajudar os outros, porque ao menos que sirva para isso. Transformar aqui a dor num propósito, não é? Exato. Numa missão. Fechando aqui um bocadinho o episódio, acho que se quiseres aqui dizer mais alguma coisa, estás à vontade. Mas fechando, gostava de desafiar aqui numa questão que é, tu falas aqui que agora já partilhas a tua história, falas com as tuas amigas já fazem o exercício contrário, que é vir falar contigo, e tentar compreender se elas próprias e perceber se há ali alguns sintomas que podem fazer sentido ou não. Que conselhos é que tu darias a uma miúda de 16 anos ou uma miúda de 23, escolhe. Mas que conselhos é que tu darias a uma miúda que estivesse a passar por um processo de dores incapacitantes, por um processo de procura de uma resposta para aquilo que está a sentir? Uma boa pergunta.
Aquilo que eu diria, ou digo, também a algumas amigas, é para não desistir. Não, ou seja, não estamos sozinhas, existem mais pessoas que passam pela mesma coisa, e é um bocadinho procurar esse meio de, de informação, procurar um bocadinho perceber melhor e perceber o nosso corpo, perceber. Parar para nos ouvirmos. Parar, e eu a certa altura escrevia no meu telefone tipo tudo o que eu tinha, todos os sintomas que eu tinha, para chegar depois à frente do médico e dizer: é isto que eu tenho. E é nesta altura: mas isso tem a ver com. Não tem a ver com, está aqui, tipo, isto acontece-me e portanto aquilo que eu diria é não desistir, porque no fundo aquilo que vai fazer vai-nos tornar um bocadinho mais fortes, vai-nos dar aqui um speed que eu acho que pessoas que têm endometriose e adenomiose e que passam por estas coisas, nós temos aqui aquela coisa do Endo Warriors e Sim. que nós sabemos o que é. E a parte mais interessante é que eu tento sempre ver aqui o copo meio cheio e acho que esta doença acaba por nos obrigar aqui a parar neste mundo louco, e faz-nos ser diferentes do resto, porque temos que numa fase ainda muito precoce da nossa vida, da nossa fase adulta, temos que parar, ouvir o nosso corpo, conhecermos a nós próprias, e portanto acabamos por também, lá está, ser aqui um bocadinho mais fortes, porque desenvolvemos aqui uma componente de empatia connosco próprias que acaba por ser depois partilhada com a comunidade e com as pessoas que nós encontramos, não é? Com nós próprios e com os outros. Eu Sim. sinto que esta experiência toda também fez com que eu olhasse para os outros de uma forma às vezes um bocadinho diferente. Agora também é preciso dizer, porque eu agora também fico um bocado hipocondríaca no sentido, alguém vai me dizer, não sei o que, tenho dores, eu, queres o número do meu médico? Portanto já estou um bocado tipo trauma. De ressalvar que estes sintomas nem sempre querem dizer endometriose ou adenomiose. Portanto, há de facto um objetivo de tens que ir procurar. Não quer dizer que tenhas endometriose, porque agora também já começamos a entrar aqui numa onda que toda a gente quer ter endometriose. Exatamente. É um bocadinho isso, e portanto, até depois aconteceu uma dessas minhas amigas que foi realmente depois, foi acompanhada até pelo Dr. José Reis e foi lá e adorou. Realmente não tem endometriose, mas tem, por exemplo, síndrome de intestino irritável, portanto, descobriu outras coisas, porque eu acho que nós sabemos quando alguma coisa não está certa. Ou seja, nós sabemos o que é ter dor e sabemos que olhamos para o lado, e mesmo não se falando muito sobre isto, por exemplo, eu com 16 anos eu não falava com as minhas amigas sobre isto, mas eu via que não era normal, portanto, no fundo nós sabemos que há ali qualquer coisa que não está certa e portanto... Bora atrás. Bora, tipo, perceber o que é. Não, é assustador ler coisas na internet e ir ao Dr. Google e ver que pode ser endometriose, pode ser X e Y, mas pode também não ser. Mas procurar ajuda e tentar perceber para depois, ok, eu tenho isto, vamos tratar. Acho que é para toda a gente. Porque, por exemplo, a minha irmã mais nova é celíaca e, portanto, os meus pais sabiam que alguma coisa não estava bem e foram atrás até descobrir que ela era celíaca e agora mudou a dieta e está ótima. A minha outra irmã tem síndrome de intestino irritável, a mesma coisa. Portanto, temos seguir até ao fim, nunca desistir, porque vamos lá chegar e vai ter de dar certo. A palavra-chave acaba por ser cuida, não é? Sim, cuida de ti, não é? Bom, Madalena, por hoje é tudo. Damos aqui por encerrado este episódio e o testemunho da Madalena. Se vocês acharam este testemunho, portanto, partilhem com os vossos amigos. Nunca é demais partilhar informação, nunca é demais promover este tipo de projetos e este tipo de partilha. Não se esqueçam, sigam-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. E se quiserem apoiar este projeto, não se esqueçam de subscrever no nosso site e até ao próximo episódio.